Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma reflexão. Sejam bem-vindos ao Medita Fé. É com muita alegria, mas com muita alegria mesmo no meu coração, que eu estou aqui junto da Giovana Silvério Francisco, minha filha, poder conversar um pouquinho com ela sobre o Medita Fé, falar com ela sobre como que está indo para ela os processos, os encontros, né, da meditação. Então quero convidar você a vir junto conosco a esse momento. É um bate-papo simples, mas que talvez seja profundo para você. Por que eu digo isso? Porque nós vamos falar sobre a relação do filho, da filha, quando ela também faz a meditação, a reflexão na palavra. Giovana, tudo bem? Tudo bem. Como é que é para você assim poder falar um pouco mais sobre a palavra de Deus? Então, para mim é importante porque eu vejo que as pessoas buscam uma maneira de encontrar Deus na vida delas, então eu acho que a meditação é uma forma de compartilhar uma dessas alternativas. Que bacana. Você tem quantos anos hoje? Eu tenho 17. 17 anos, né? Acabou de sair agora de um período da escola, né? Se formou Sim, eu no terminei terceirão, o ensino médio. Ensino médio. E qual que foi assim a importância para você durante as meditações? A gente tem feito as sextas-feiras presenciais e aos domingos online. Nas presenciais você tem participado praticamente de todas. E como é que é para você parar no final do dia, se deslocar para um local físico junto com outras pessoas, dentro daquele momento da palavra, você refletir, entrar numa meditação profunda? Então, para mim é muito importante porque não só eu, mas eu vejo que as pessoas no geral querem se aproximar de Deus. Então, e as pessoas normalmente respondem que é para ler a Bíblia. Sim. E eu procuro ler a Bíblia sempre, mas acontece de eu não entender às vezes. Eu não entendo muito o que eu tô lendo, às vezes eu pego uma parte e não consigo interpretar. Então a meditação me ajudou muito nisso, porque ela me ajudou a interpretar coisas que eu não conseguia. Então a gente lê e eu consigo ver o ponto de vista dos apóstolos, o que Jesus queria dizer naquela passagem. Que legal, e falando em ler a palavra, ler a Bíblia, eu quero convidar você a ler junto comigo, nós vamos ler, e a você também que está nos acompanhando. Vamos ler, começar por Salmos, no capítulo 1, que fala a respeito da meditação. Eu vi que você está com a camiseta do Medita Fé, né? Tô. Linda camiseta. Aqui embaixo está em hebraico, que é o Hagá, que significa meditar. E nós vamos ler aqui Salmos, Salmo 1, capítulo 1, versículo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores, em outra versão. Ao contrário, sua satisfação, sua alegria, está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. É uma passagem assim que já começa abrindo o livro de Salmos. Salmos tem vários sentidos, inclusive a poesia, tem revelações através de mensagens proféticas. E esse salmo, ele traz para nós a importância de não estar na roda de pessoas que falam coisas ruins, que zombam de outros, que se deleitam só pela vontade humana, né, a vontade da carne. E também as pessoas que não seguem conselhos de quem é ímpio. Às vezes a gente pensa assim, quem é ímpio afinal? Ímpio é aquele que conhece Deus, aquele que conhece o Evangelho de Jesus Cristo, e mesmo assim ele continua
fazendo coisa errada e não aceitando e ainda dando conselhos errados para outras pessoas. E também não imita conduta de pecadores, né? Não precisa imitar essas pessoas. Ao contrário de tudo isso, aí vem o contrário. Qual é? É a satisfação de meditar na lei do Senhor dia e noite. Nessa época, a lei do Senhor estava ligada aos 10 mandamentos, aos provérbios e tudo aquilo que tinha sido deixado por Moisés até o tempo da lei. É claro que depois vem o tempo da graça. Então, se aqui meditava na lei do Senhor, hoje nós meditamos na graça do Senhor Jesus Cristo, que é a graça de Deus que Ele mandou para nós. O que você mais gosta, assim, quando você vai nos encontros da meditação? O que você mais gosta de fazer lá? O que chama atenção? Fala um pouco mais sobre os encontros da meditação. Então, eu gosto porque é um ambiente ético, em que eu me sinto à vontade para me comunicar quando eu quiser, para também só escutar quando eu não souber sobre o assunto. E eu acho muito interessante, porque são pessoas muito diferentes, então é um público bem variado. Então isso expande as possibilidades e os comentários, porque cada um fala uma coisa que muitas vezes eu não tinha pensado antes. Legal, né? E o senhor sempre complementa, explica. Eu me sinto à vontade para tirar dúvidas. Então me ajuda a ver de uma maneira mais ampla. E tem ajudado você na sua caminhada da vida, assim, na escola, com as suas amigas, seus amigos? Tem te ajudado, assim, na sua construção como ser humano, como ser, e também na sua vida espiritual, na sua caminhada cristã? Tem ajudado as meditações? Sim, porque realmente é verdade. Para você conhecer Deus, conhecer Jesus, tem que ler a Bíblia, mas tem que ler e tem que entender o que está escrito, né? Então, como eu estou entendendo mais, tem me ajudado, porque quando eu estou em alguma situação, eu lembro do que a gente leu e do que aquilo significa para mim. Giovana, então é legal assim, quando você está em uma situação difícil na sua vida, você lembra de algo que você meditou lá, que a gente fez as meditações? Sim. E quando você está lá, já teve coisas que chocou você? Por exemplo, ao ler uma parte nas escrituras, aí bateu de frente, veio ao encontro, né? Ali bateu de frente de coisas que você acreditava e você precisou ressignificar? Sim, já aconteceu lembra? até de eu ficar incomodada com algumas coisas, porque eu não sabia. E é muito estranho você ver uma coisa que às vezes era tão óbvia na Bíblia e você não sabia. Tem algum exemplo que você lembra? Talvez do perdão? Sim. Perdão, de perdoar constantemente. É uma coisa que eu não praticava na minha vida e eu tô tentando mudar por causa das meditações, de entender o significado disso. Eu conheço você um pouco, né, desde que você nasceu. E eu sei o quanto você é amorosa, o quanto você tem sido humilde, inclusive de admitir isso que você acabou de admitir. Mas você tem uma força muito grande, que é a gratidão. Você sempre agradece bastante as pessoas que fazem algo por você. Você sempre agradece a Deus, desde as coisas mais simples até as coisas maiores. Teve um período na nossa casa que a gente precisou frear as despesas e você era criancinha, e isso gerou em você uma forma de olhar para as coisas que hoje você dá muito valor. Eu percebo isso, né? Cada refeição que a gente vai fazer, você é muito grata a Deus, cada conquista que a gente tem, uma viagem, uma roupa, então você tem sido muito grata. E aí quando você, por outro lado, vai para o lado do perdão, que nem sempre é tão fácil assim, praticar o perdão, isso já demonstra que você está crescendo, evoluindo espiritualmente. Porque a pessoa que não se acha em dívida, ou acha que ela não tem pecado, ou acha que ela não tem erros, que ela acha que ela está certinho com Deus, ou que ela é digna de alguma coisa, é aí que começam os problemas, porque dela está colocando toda a confiança nela mesma, né? E também tem um outro momento que eu lembro, assim, nos nossos encontros, que é a respeito, que você sempre perguntou, pelo menos 2 ou 3 vezes foi bastante enfática em perguntar. A questão de caminhar com Deus, caminhar com Cristo, o Espírito Santo em nós. E aí, em constante oração, por exemplo, né? Então tinha que ficar o tempo todo orando, o tempo todo pensando, eu tenho que ficar pensando em Deus o dia inteiro, tenho que ficar pensando em Cristo o dia inteiro. Isso, eu lembro que você perguntou, né?
Sim. Você lembra desse dia? Eu lembro porque, principalmente quando a gente começou a estudar mais sobre Paulo e tudo mais, a gente viu o quanto aqueles homens eram dedicados e mesmo assim não era o suficiente. E eu, bem menos dedicada que eles, já achava que era suficiente. Então, por isso me despertou essa dúvida do o que eu devia fazer, por quanto tempo eu deveria orar e tudo mais. Aí dá a impressão que tem que ficar o tempo todo orando, né? É claro que o contexto deles eram outros. Eles eram pessoas que não faziam mais parte, não podiam fazer parte da sociedade normal, porque eles não podiam trabalhar, eles eram perseguidos pelo Império Romano, pelos guardas do templo, né? Então eles tinham que se esconder, e o tempo que eles ficavam escondidos, eles compartilhavam do pão, faziam as orações, perseveravam nas orações com fé e esperavam Cristo voltar. Eles achavam que Cristo ia voltar logo em seguida. Eles não imaginavam que ia demorar 2000 anos, né? Eles achavam que Cristo ia voltar. Paulo, por exemplo, achava que ele ia voltar dentro daquele século. Então, por isso que ele falou para alguns jovens, se vocês puderem, não casem. Quem tiver casado, não separem. Quem tiver assim, não faça isso. Então ele deu orientações para ficar esperando Cristo, porque na cabeça dele Cristo ia voltar a qualquer momento. E isso que Paulo fez, acabou escrevendo as cartas de uma forma que ela fica viva sempre no tempo atual, né? Então se a gente olhar para o contexto da época, eles tinham uma situação específica para viver. Então eles não podiam muito trabalhar, eles tinham que vender as coisas e ficar em comunidade, fechado. Então hoje nós vivemos outra fase da vida, que é o contrário, a gente sai para trabalhar, a gente sai para estudar, você está na fase de estudar para vestibular, inclusive, então a gente sai para fazer as coisas, então não tem como a gente ficar reunido o dia inteiro dentro de casa, compartilhando pão, orando e com medo de ser invadida a casa para pegar um de nós para levar, para fazer tocha humana, ou levar para os leões, enfim, colocar numa cela, né, ou ficar pendurado lá. Então não vai acontecer isso com a gente hoje fisicamente, não é o nosso contexto atual. Então como que a gente deve orar, meditar na palavra de Deus? É sempre que possível, dentro do nosso dia, né? Por exemplo, ao levantar de manhã, faz uma oração de agradecimento pelo dia, pedindo que o Senhor nos ajude, né? No almoço, por exemplo, veio o sentimento, vamos agradecer pelo alimento, pelas mãos que prepararam aquele alimento, que aquele alimento faça bem para o nosso corpo, que o nosso restante do dia vá bem. Se acontecer alguma coisa durante a manhã, a gente já fazer um pedido para Deus, né, para abençoar na parte da tarde, nos preparar para a noite, nos preparar para a semana. Então, assim, é sempre que nos momentos oportunos a gente fazer isso. Não tem como a gente ficar o tempo todo realmente parado e, ó Senhor, é difícil, porque nós vivemos uma outra fase, um outro momento. Que isso também tem feito, Giovana, feito com que muitos se afastassem de Deus também. Ou usassem Deus só como se fosse usassem mesmo, a palavra de usar, como se fosse um escape, ou Ele nos serve, né? Ele é o nosso servidor. Então eu preciso de Deus, Deus vem aqui, estou precisando. Você vê isso também na sua vida, diante das pessoas que você está conversando, seus amigos? Sim, eu percebo. Eu acredito que as pessoas não entendem, às vezes, como o amor de Deus é simples. Porque quem complica são os humanos. Então a gente complica, estende muito, mas na verdade o amor de Deus é muito simples, porque Deus é bondoso. Sim. Jesus é bondoso. Então acredito que se as pessoas tivessem um acesso mais sincero, conhecessem mesmo, elas iam conseguir se aproximar, sem achar que Deus é uma coisa muito inacessível, muito distante. O que você acha que está faltando para as pessoas se chegarem mais próximo de Deus, conhecer esse Cristo, esse Jesus que veio à Terra, Jesus de Nazaré? O que você acha que está faltando para ter essa ligação, essa intimidade, esse relacionamento? Eu acredito que, primeiramente, cada pessoa tem o seu tempo, porque se Jesus não colocar no coração das pessoas essa vontade, não adianta também nenhuma insistência. Mas eu acredito que a partir do momento que Jesus desperta no coração de alguém, as pessoas certas aparecem e através das atitudes dela é que se pode propagar o amor de Deus. Porque eu acredito que as atitudes importam muito mais do que as palavras, principalmente nesse caso. Sim. Porque as pessoas acabam que elas estão um pouco cansadas de ouvir sempre as mesmas coisas, ouvir sempre as mesmas repressões. Então, eu acredito que um pouco mais de delicadeza nas ações de alguém que tem Cristo no coração
faria com que outras pessoas também despertassem esse interesse. Que lindo! Que bonito isso. E dá para ver que você tem isso como uma crença forte, né, a respeito disso, desse relacionamento com Deus, através desse relacionamento. Lá no profeta Zacarias, deixa eu abrir aqui, ele fala que Deus vai deixar-se ser encontrado. Você já imaginou assim? Acho que é em Jeremias, deixa eu ver aqui. No profeta Jeremias, capítulo 29, ele fala assim: porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu escutarei, ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então tem que ser uma procura de todo o coração. Agora vem a parte que você falou. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Deus disse isso lá quando o povo estava lá exilado dentro da Babilônia. Falou, quando vocês me procurarem, eu vou me deixar ser encontrado por vocês. E você está dizendo isso, que às vezes não compensa ficar batendo muito. A pessoa vai sentir no coração dela, ela vai se abrir. E a gente sabe que a fé, o dom da fé de Deus, ela entra dentro da pessoa pela palavra, ouvir a palavra. E a palavra tem que ser a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Então, quando ela escuta, não essa palavra Jesus Cristo exatamente, mas quando ela escuta a palavra e a palavra entra nela, que é Jesus Cristo, o dom da fé entra junto. Então, todas as vezes que Cristo, quando ele estava caminhando aqui na terra, quando ele se encontrava com alguém, e esse alguém estava com o coração pronto para ouvi-lo, ele falava, a pessoa já se convertia. Mas ele também falou com outros religiosos da época, fariseus, e esses não ouviam. Achava que ele estava com demônio, achava que ele era um profeta falso, achava que ele estava blasfemando contra Deus. Então, realmente, tem que ser esses que Deus, de alguma forma, toca do lado de lá para ser tocado de lado de cá pelo próprio Espírito de Deus, né? Se você pudesse dar um conselho, uma dica, uma sugestão para quem está nos ouvindo, principalmente os jovens da sua idade, um pouco mais, um pouco menos, o que você daria de conselho ou dica ou sugestão para eles? Eu daria como dica, dar uma chance para Deus. Dar uma chance para Deus, para Jesus, porque se você se permitir abrir um pouco o seu coração, só uma vez, Jesus vai mostrar que vale a pena sim seguir Ele. Independente de qualquer coisa, vale a pena. Então, dá pelo menos uma oportunidade, porque vale a pena. Muito bom. E por que foi bom ter tido esse momento aqui, nós dois? Foi bom para, de certa maneira, fazer uma retrospectiva de como a meditação me ajudou. E gostei da parte que o senhor leu, porque reforça o que a gente já tem aprendido. Então foi muito importante. Eu estou muito feliz, filha, porque é bom falar com você sempre, a gente conversa em casa, né? Mas hoje conversar com câmera ligada é diferente, né? Mas ao mesmo tempo eu continuo vendo a sua doçura, a sua simplicidade. Continue sempre assim, com esse carinho, esse amor, perdoando mais, cada vez mais. Mas também, por outro lado, ensinando as pessoas a ser mais gratas. Porque você sendo grata, você ensina quem está à sua volta. Deus abençoe você, tá? De verdade. Amém. Deus abençoe seu pai também. É importante. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a nós que estamos ali junto, né? Sim, amém. Meditando, falando das coisas de Deus. E já tem tocado muitos corações, a gente já percebeu transformações e mudanças. Deus abençoe você, a sua vida, a sua casa, seu lar. Deus abençoe o seu trabalho. Deus abençoe a sua família, seus filhos, filhas, netos, netas, sobrinhos. Que eles também se acheguem e se assentem em roda de quem fala a respeito da palavra de Deus, da lei do Senhor, da graça do Senhor. E vamos juntos. Se precisar da gente, alguma coisa, estamos à disposição. Acompanhe-nos no YouTube, no Instagram, mande e-mail, fale conosco, tem aqui no descritivo nosso e-mail, nosso telefone WhatsApp, faça parte dos grupos que a gente está sempre conversando. Vamos nos aproximar. Deus abençoe, fique na paz de Deus e até a próxima.